Hello, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês e vamos continuar falando aí nosso assunto que é mecânica, certo? Estamos dentro da cinemática, estamos tratando as grandezas no nível da sua consequência. Como assim? Nas aulas eu estou sempre falando a consequência da variação do espaço pelo tempo e a velocidade. A consequência da variação da velocidade pelo tempo e a aceleração. Ou seja, a consequência do que acontece com uma determinada grandeza. Então nós vimos, por exemplo, que a consequência quando um veículo, quando um carro ele entra em uma curva, pessoal, nós temos aí certos tipos de aceleração. Nós vimos que de forma vetorial essa velocidade ela muda, certo? Essa aceleração ela muda, tá bom? Mas aí dependendo do movimento nós vimos que em valor ela é constante. Nós vimos aí que nós temos a aceleração centrípeta, a aceleração centrífuga, certo? E nós vamos continuar falando sobre isso na nossa aula de hoje. Se liga lá. Então, jovens, olha só, na nossa aula de hoje, nós vamos falar aí sobre movimento circular uniforme, parte 2 do movimento circular uniforme. Vocês começaram a 1 com o professor Décio, certo? Então, vamos continuar falando de aceleração centrípeta, de composição de velocidades, velocidade resultante e interdependência das velocidades. O que é isso, gente? Interdependência das velocidades. Nós vamos ver, tá certo? Pessoal, o motorista passou direto em uma curva. O que isso quer dizer? Olha só aqui um exemplo, Um piloto aqui, em vez de fazer a curva, ele acabou passando direto. O que a gente fala? Ele saiu o que, pessoal? Pela tangente, não foi? Já ouviram essa expressão? Nós até falamos aí em algumas aulas atrás que saiu, estava vindo aqui, certo? Em vez de entrar nesse movimento, ele saiu pela tangente, ok? Então ele passou direto em uma curva, tá bom? Então aí nós temos o que? A aceleração centrípeta, tá? A centrípeta, como nós vimos, está em direção ao centro e a centrífuga está o quê? Em direção à tangente, certo? Que é a aceleração tangencial, tá bom? Então, a aceleração centrípeta, você já deve ter escutado alguém relatado que um carro se envolveu em um acidente e isso, nós até vimos também, saiu pela tangente em uma curva, certo? Isso nós vimos em aula passada, que ele sai tangencialmente. Se tu pega um ponto, ele vai sair de forma tangencial. Então, sempre que o corpo se movimenta em uma trajetória não retilínea, age sobre ele o que, pessoal? Uma força cujo efeito alterar a sua direção para que o móvel possa percorrer a trajetória curva. Ou seja, se não fosse essa força para alterar a direção, a gente teria o que? Ele sempre ia sair pela tangente à curva, tá certo? Ok? Então a gente tem essa força que altera a direção, tá? Quando a gente fala alterar a direção, eu tô falando aqui, na questão da trajetória. Então tá aqui a trajetória, ok? Se tu pegar vários pontos nessa trajetória, a gente tem forças responsáveis por fazer isso aqui sempre estar mudando de direção, tá certo? Ok? E aqui, pessoal, essa força é chamada de força centrípeta, Como nós já falamos, junto à força centrípeta está ligado à aceleração centrípeta. Belezinha? Tá bom, professora, por que força? Isso nós vamos entender melhor, pessoal, quando nós falarmos das leis de Newton, da dinâmica, tá certo? Nós vamos ver aqui, vem aqui comigo, olha só. Bom, até agora, vem aqui comigo, pessoal, a gente está estudando o quê? As consequências do movimento. Então, a gente tem uma força ali, certo? Que faz com que esse móvel mude de direção, dependendo dos pontos ali na trajetória. Mas nós vamos ver que a força, ela vem do conceito de uma causa. Então, o que causa a mudança na direção é a força. O que causa o movimento de uma partícula que é empurrada é a força. O que causa a queda de um corpo que está em queda livre também é uma força. Então, nós vamos ver lá em dinâmica que a força causa o movimento. A consequência disso é o que? A aceleração, certo? É a velocidade, belezinha? Vamos lá continuar? Então ali, pessoal, no nosso quadro, vamos lá voltar para escrever, olha só. Aqui nós temos que centrípeta, então significa literalmente o que se dirige para o
centro, tá bom? Então, força centrípeta é a causa do quê? Da mudança de direção do movimento, tá bom? Então, ela é a causa, beleza? E tá aqui, pessoal, ó, só para nós vermos esse desenho, nós até vimos eles aí em algumas aulas, né? Então, tá aqui, ó, aceleração centrípeta, ela sempre está o quê? Apontada, tá bom? Para o centro. O sentido dela é sempre apontada para o centro e a direção, vocês podem ver, que depende do ponto da trajetória que nós estamos considerando. Então, se você colocar aqui, por exemplo, ó, ela vai estar aqui, aqui vai estar a velocidade, tá? Lembrando que tem que formar quanto? 90 graus. Então, se você pega um ponto aqui, tá aqui a tua aceleração centrípeta, tá aqui a velocidade, sempre tangencial, tá? Então, lembrando que a aceleração centrípeta e essa velocidade sempre formam 90 graus. E a força, jovem, a força ela vai estar o quê? Aqui, ó, vai estar na mesma direção da aceleração centrípeta, é a força centrípeta, tá certo? Ou seja, também forma aí 90 graus, tá? Então, a gente tem essa aceleração centrípeta, ok? E de acordo, pessoal, olha só, deixa eu passar aqui para vocês, com a segunda lei de Newton, essa força é capaz de proporcionar no corpo uma aceleração, como eu falei para vocês, o que causa o movimento é a força, tá? Então, de acordo com a segunda lei, que nós vamos ver lá em dinâmica, que é a causa dos movimentos, que são forças que agem no corpo, essa aqui é capaz de proporcionar no corpo uma aceleração, tá certo? Sempre como nós vimos lá pelo desenho, perpendicular ao vetor velocidade e orientada para onde? Para o centro, tá certo? É a orientação dela. Essa aceleração é chamada o quê? De aceleração centrípeta, como nós vimos, tá bom? E ela provoca a variação que é, pessoal, na direção do vetor velocidade. Então, a aceleração centrípeta provoca o quê? A variação de direção do vetor velocidade, tá? Lembrando aqui, ó, que a aceleração centrípeta é a velocidade, valor escalar da velocidade, ou seja, o número dividido pelo raio. Então, se tu tem aqui, ó, uma velocidade constante, a tua aceleração é o quê? Constante, certo? Nós temos aqui a nossa aceleração constante. E essa aceleração é responsável o quê? Qual é a mudança dessa aceleração, pessoal? É na variação da direção, que são essas setinhas, deixa eu botar aqui, que nós vimos aqui, ó. A gente pode ver que aqui está numa direção, aqui está em outra direção, aqui está em outra, aqui está em outra. Então, a aceleração centrípeta, ela muda em direção. O número, que é o valor numérico, é constante, que a gente encontra por essa equação aí, tá certo? E ela que provoca, como nós vimos, essa variação na velocidade. Bom, na equação matemática, olha só, que eu acabei de colocar no slide anterior, tá aí, ó. A velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Onde, jovem, olha só, AC é a nossa aceleração centrípeta, V é a nossa velocidade escalar e R é o nosso raio da trajetória, tá certo? Então, aqui só para relembrar também o que nós vimos em aulas passadas, ok? E dessa vez a gente vai fazer exemplo. Olha só, um carro move-se em uma pista circular com aceleração centrípeta igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, já está dando aqui o valor da nossa aceleração centrípeta, belezinha? Então, tá aqui o valor dela, ok? Tá aqui, ó, 5 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade do carro, sabendo que o raio dessa pista aí, ó, é 125 metros, tá certo? Então, é uma pista ampla, né, pessoal, para ter esse raio aí. Bom, nós temos o valor da aceleração centrípeta, a gente tem o valor do raio da pista, tá certo? Tá aqui, tá aqui. Nós só queremos quem? A velocidade. Lembrando, pessoal, olha só, então fica fácil, né? Eu quero a velocidade. Lembrando que eu tenho aceleração centrípeta, então se eu tenho aceleração centrípeta, eu vou lembrar que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ok? Multiplicando isso aqui em x, né? V vezes 1 é v, então nós temos que a velocidade ao quadrado é igual ao quê? A aceleração vezes o raio. Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Pronto!
Ok, para achar a velocidade eu preciso aceleração centrípeta, multiplicar por raio e tirar a raiz, né? Porque o que está quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. Beleza, qual é a segunda coisa que eu tenho que olhar, pessoal? Unidade. As unidades estão no SI. Deixa eu ver, metros por segundo, ok. Metros, ok também. Logo, está tudo no SI. Então, nós podemos multiplicar, multiplicando 5 vezes 125, nós temos 625, certo? Este carinha aqui ao quadrado passa para o outro lado como raiz, e a raiz de 625 é exatamente 25 metros por segundo, tá certo? Então, a velocidade dele aí, né, pessoal, se for multiplicar por 3,6, é uma velocidade relativamente alta, tá certo? Isso porque a pista a gente pode ver que tem um raio grande, então é uma curva bem aberta, tá certo? Ele passou aqui, ó, com esta velocidade. Fechou? Bom, quando a gente fala em movimento circular, ó, tá aqui o raio, tá? Quando a gente fala em movimento circular, pessoal, inúmeras são as aplicações. Vem aqui comigo, ó. Inúmeras são as aplicações, certo? Quando se vai fazer, por exemplo, exame de laboratório, alguém já viu aquelas máquinas que colocam o sangue no tubinho, né? Tem uma máquina que ela começa a girar, certo? Porque quando você vai fazer exame, você tem que separar, certo? Então, você separa as plaquetas, né? Você tem que observar as hemácias, então você tem que separar. E isso não se faz de forma natural, certo? Você tem o quê? Que ter uma força agindo aí para poder fazer essa separação. Outro exemplo também, as máquinas de lavar roupa, certo? O que elas têm, pessoal, para poder, vamos dizer assim, deixar secar a roupa mais rápido? Ah, professora, quando está no fim do ciclo da lavagem, ela começa a rodar e a água escorre pela mangueira. Como é que a gente chama aquilo lá, pessoal? De centrífuga, certo? Então, nós temos as centrífugas e a gente tem inúmeras aplicações aí das centrífugas, certo? Elas vão servir o quê? Para separar alguma coisa da outra. E isso a gente faz justamente o quê, pessoal? Por causa das forças que agem quando essas coisas que você está fazendo a separação estão justamente aí em movimento circular, belezinha? Então, o que é uma centrífuga? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Então, pessoal, o que é a nossa centrífuga? As chamadas centrífugas são aparelhos construídos a fim de permitirem a separação de substâncias que possuem densidades diferentes em uma mistura via decantação. É utilizado, exemplo, na separação de elementos sanguíneos, ou seja, tem que ter densidade diferente. Então, quando faz exame, né, gente, sangue, tem lá, dentro do sangue tem substâncias com densidades aí diferentes, certo? Ok? Tu tem aí via decantação, ou seja, o que é mais denso, né, ele vai ficando mais ao fundo, o que é menos denso vai ficando mais acima. E aqui, como nós estávamos falando, ó, separação dos elementos sanguíneos. Certamente, então, é de se surpreender o fato de que o funcionamento de tais aparelhos pareça fundamentado em uma suposta grandeza física. Que grandeza é essa? Força centrífuga. E é daí, pessoal, que vem os nomes, tá? Centrífugas. Porque vem de quê? Vem de força centrífuga na física, tá? Porque se você tem a força centrípeta, que é o que une ao centro, tu também tem a força centrífuga, que é de fuga, né, para fora, tá? E lá no aparelho laboratorial, a centrífuga, a gente tem na medicina, geralmente é utilizada para a separação dos componentes do sangue, tá? Porque quando você faz exames, né, tem que fazer a contagem de plaquetas, de hemácias, etc, para diagnosticar alguma coisa. Então tem que se separar, tá? Então você tem lá o aparelho chamado de centrífuga, belezinha? Ele vai separar as misturas por meio do movimento circular com alta velocidade. É por isso que as máquinas de lavar hoje em dia, né, para segurança, enquanto estão na função centrífuga, elas não abrem a tampa, né, pessoal? Então, todos esses aparelhos que utilizam em rotação a alta velocidade, não se abre a tampa, tá? Porque a velocidade aqui de rotação é alta, justamente para poder fazer a separação dessas substâncias com densidades diferentes, tá? Então, a função aí da centrífuga ou da centrifugação das máquinas de lavar, por exemplo, nessa função, o que acontece aqui, ó?
A roupa descreve um movimento circular executado pelo cesto da máquina, que contém vários furos, no qual a roupa é separada da água, certo? Então a água, ela consegue fluir através dos furinhos. A roupa, claro que não vai, né, gente, conseguir, ok? Então daí você consegue separar também duas substâncias, tá? A água da roupa, então você vai ter uma roupa mais seca e bem amassadinha, né? Quem você tirar a roupa da máquina, ela tá bem amassada, tem que dar uma sacudida, né, gente, para poder estender essa roupa aí, tá? Então, olha só, centrífuga faz separação de substâncias com densidade diferentes através do movimento circular, que usa a força centrífuga, é quando as substâncias elas saem para fora, saem pela tangente, belezinha? E aqui, pessoal, também, ó, arma de arremesso fundo, outra aplicação. Consiste o quê? Em girar uma pedra em pedaço de costa, aqui até esporte, né, tem, para fazer com que ela adquira velocidade e com isso atinja o alvo com mais força. Ou seja, a pessoa pega aqui, ó, por aqui, gira isso daqui, quando solta o que acontece? Sai pela tangente, tá? Enquanto a pessoa tá segurando, né, gente, para girar, tá agindo a força centrípeta, certo? Quando a pessoa solta, quem vai ser maior? A força centrífuga. Então isso aqui, essa pedrinha vai-se embora, tá bom? E aqui é uma reconstituição funda das Ilhas Baleares, né? Então é utilizado aqui, era utilizado como arma também, isso daqui, né? Ok? E tal arma aí ficou famosa devido à história bíblica cristã de Davi e Golias também, né, pessoal? Que foi utilizado, foi isso aqui, ó, a pedra, né? Foi colocada numa arma dessa daqui, certo? Aqui só pra gente ver, ó, ok? E, no entanto, ela é ainda amplamente utilizada, por exemplo, por algumas tribos indígenas também utilizam, tá, pessoal? Olha só, faz a rotação, jogou aqui, tá? Arremessando aí o projétil, tá? Com a funda, que é essa arma aí. Tá bom, pessoal? Então, a força centrífuga, ela tem inúmeras aplicações, tá? E é uma força imaginária, né? Você não vai ver, como a maioria das outras forças, né? Você não vai ver, que atua em um corpo no sentido oposto à força centrípeta, como nós já falamos aqui. E, considerando uma força real, seu conceito é utilizado quando o objetivo, no caso, né, é separar alguma mistura rotacionando, como a gente faz com sangue, a água, tá certo, da roupa, ok? Enquanto a força centrípeta possui sentido para o centro. O movimento circular, a força centrífuga tem sentido para fora do círculo descrito do movimento, porém, a verdade é que isso ocorre pela ação da primeira lei de Newton, tá, pessoal? Que nós vamos ler, mas para dar uma colherzinha de chá, o que seria a primeira lei de Newton? Olha só, fala da força inercial, tá? Aqui, pessoal, a gente vai entender o seguinte, ó, vem comigo aqui, ó, é aquele negócio. Vem aqui comigo, ó. Se você pega alguma coisa, amarrar aqui na ponta e você fica girando, certo? Se você fica com velocidade constante, se nada você faz, o que vai acontecer? Ele vai continuar com esse movimento. Ou, por exemplo, um carro, se ele se mantém a 30 km por hora ali, ele vai se mantendo a 30 km por hora, ok. Pessoal, se nada acontecer, o que vai acontecer, né? Se nada acontecer, ele não vai ter seu movimento alterado. Para alterar o movimento de alguma coisa, eu tenho que ter o quê? Uma força de ação agindo sobre ele para que ele altere esse movimento. Então, se eu estou aqui, ó, rodando alguma pedrinha aqui, por exemplo, para eu alterar, eu tenho que soltar. Aí eu vou alterar esse movimento. Um carro que está ali constantemente a 30 km por hora, numa trajetória retilínea, né? O que acontece se eu quiser, por exemplo, movimentar esse carro, fazer com que ele mude a sua velocidade? Tem que aplicar uma força, tá? Então a inércia, ela está ligado a isso. Você vai continuar, ou o corpo continua em repouso, ou com a velocidade constante, que é o movimento retilíneo uniforme, que nós falamos, certo? A não ser que uma força externa age sobre ele para que ele o quê? Mude. Então, quando a gente fala assim, movimento inercial, é aquele mesmo movimento sempre até que venha alguma coisa e altere esse movimento. Belezinha? Fechado? Vamos lá continuar?
Então, pessoal, a força inercial centrífuga ou pseudo-força centrífuga é uma pseudo-força ou força inercial, não sendo, portanto, uma força na definição do termo, percebida apenas por observadores em referenciais não inerciais de movimento de rotação em relação ao referencial inercial, tá? O termo, gente, força centrífuga foi cunhado por Christian Huygens, tá? Em seu trabalho de Devi-centrífuga. Ok? E era só para identificar forças que faziam com que os objetos saíssem, né, gente? Que seria oposto ao que estava ao centro, seria para fora, tá? Aqui é um pedacinho do trabalho dele, tá bom? Que fala aqui que a força centrífuga, que é a força centrípeta, no caso, é a força real, que está em vermelho aqui, ó, como a gente pode observar no desenho. E a força centrífuga, que é a fictícia em cinza, que é essa daqui, tá bom? Essa aqui, ó. Ok? Em maiúsculo, a gente tem os eixos aqui só para a gente observar, né? Tem o eixo da altura, tem o eixo aqui também do comprimento, né, pessoal? Aqui, ok? Da profundidade também, tá? Imagine como se fosse um cubo, tá certo? E aqui, pessoal, ó, a gente tem que as origens dos referenciais são coincidentes, aqui, ó, ok? Bem como seus respectivos eixos aqui, tá? Aqui a gente tem coincidência aqui também, ok? No referencial não inercial, ou seja, que não obedece à lei da inércia, a partícula encontra-se sempre estática sobre o respectivo eixo X, que é esse eixo aqui, belezinha? A partículazinha aqui, ó, tá? E o que, pessoal, ó, que pressupõe uma resultante de forças nula nesse referencial, tá bom? Só é possível uma vez estipulada a existência de uma pseudo-força centrífuga, ou seja, para alterar o movimento desse corpo aí para que não seja mais estático, tá? No referencial inercial, o objeto descreve um movimento circular, onde tem-se resultante condizente com a realidade, que é a força centrípeta, tá? Então, aqui no caso, ele quer falar que a centrípeta é real e a centrífuga é uma pseudo-força, né? Vamos dizer assim, mas que ela está ali para o quê? Para mostrar que a gente pode ter a alteração do movimento do movimento de um corpo que está em movimento circular, tá certo? Deixa eu só pegar a canetinha aqui, ok? E aqui é só para a gente ver, tá? Olha só, olha aí, ó, o movimento de um objeto, né? Essa bolinha preta, conforme observado acima, do lado, no caso, né, pessoal? A partir de um referencial inercial, tá bom? E aqui, olha só, nós temos o referencial inercial aqui, ó. Ó, você pode ver o pontinho vermelho e o pontinho vermelho tá aqui embaixo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, nessa primeira imagem, a partir do referencial inercial externo e abaixo, né, gente, ó, você pode ver o que aconteceu com ele, tá certo? A partir de um referencial dotado de movimento circular, que é o ponto laranja. Então, ó, se tu tem um movimento da bolinha aqui, se esse pontinho laranja está em movimento circular, a trajetória vista é essa, tá bom? Aqui nesse caso, aqui embaixo, olha só, que é o que está mais achatadinho, a gente tem a descrição do movimento conforme é observado pelo referencial não inercial, que é esse discozinho de baixo aqui, tá? Requer a ideia de uma existência de pseudo-força, destacar-se, neste caso, as pseudo-forças aí de Coriolis, tá? A gente não vai estudar muito isso aqui, mas só para mostrar para vocês que como a questão do referencial, gente, ela influencia no formato da trajetória, tá? Embora seja verdade que para um referencial não inercial situado sobre o centro de rotação estabelecido, de forma a visualizar-se o recipiente sempre estático em seu sistema de coordenadas, a força centrífuga mostra-se para todos os efeitos muito presente. Conforme discutido anteriormente, a análise deve ser feita a partir de um referencial inercial externo, tá, pessoal? Que não está presente dentro do sistema, ok? E aqui, ó, referencial no qual o recipiente, que no caso aí o fluido, né, que encerra, descrevem após a velocidade máxima ser atingida, que é a trajetória circular uniforme, situação esta bem distinta da situação estática aferida do referencial não inercial, tá bom? Bom, aqui era mais para mostrar essa questão, ó, aqui embaixo, como a gente pode ver, olha só,
ó, o pontinho se manteve estático, o que acontece aqui, ó, com o movimento, tá vendo? Então aqui a gente vê um movimento mais circular. Agora, quando ele tá aqui, o que acontece é o que é observado, tá vendo, pessoal? Então aqui, quando a gente considera referencial não inercial ou inicial, a gente tem essa mudança de trajetória, tá certo? Lembrando que a centrípeta vem a ser a real e a centrífuga vem a ser a pseudo-força, ok? Que ela vai estar presente aí mediante algumas situações, belezinha? Bom, mas vamos falar um pouquinho também da composição de velocidades, tá? O estudo da composição dos movimentos, o que é composição do movimento, pessoal? Primeiramente falando que é composição. Quando você pega um movimento e analisa ele nas suas componentes. Ah, professora, vem aqui comigo, ó. Como assim, pessoal? Por exemplo, um barco atravessando o rio, né? Tu tem lá que a correnteza ela já está com uma certa velocidade. Então, se a correnteza está com velocidade para cá e você quer ir, por exemplo, reto, o que tem que ser considerado? Será que se a correnteza está assim e eu sair assim, pessoal, eu vou conseguir exatamente percorrer nessa trajetória reta aqui? Ah, não, professora, assim, a partir do momento que você entra no rio, né? Você está aqui, o que acontece? Vai ser puxado. Mas aí, então, tu vai ter um negócio meio diagonal, não é verdade? Mas agora, se você só jogar uma bolinha no rio, por exemplo, joguei, a correnteza está para cá, eu joguei, ela vai-se embora. Mas se o que está atravessando também tiver uma certa velocidade, então eu quero ir nessa direção, a correnteza é nessa direção aqui, eu quero ir nessa direção. Eu vou exatamente conseguir ir nessa direção, gente? Não vai, certo? Então, eu vou ser sempre arrastado, ó. Vou ter um movimento parecido com o que está meu dedo aqui no meio, certo? Então, para isso, eu tenho que compor um movimento para poder analisar. Então, a composição de movimentos é você olhar o que tem X, é você olhar o que tem Y, é tu olhar o resultante. Então, tu fez a tua composição de movimento, é analisar o quê? As possíveis direções desse movimento, belezinha? Vamos lá continuar, então? Então, pessoal, ali, ó, o estudo da composição dos movimentos analisa movimentos que ocorrem ao mesmo tempo em direções diferentes e são percebidos como um só. Então, geralmente, quando o barco, como eu falei, está atravessando o rio, você não vai, né, olhar, o movimento do barco é assim, o da correnteza é assim. Não, você só vai olhar ele atravessando. O meu é tortinho, né? Mas ele vai atravessar, tá? Em nosso cotidiano existem várias situações em que esse tipo de movimento acontece, tá bom? Eu falei apenas uma para vocês, tá? Eu vou falar outras aqui também. Vamos ver aqui, ó. O movimento do carrossel, por exemplo, é composto, por que é composto o movimento do carrossel? Ó, porque enquanto o brinquedo gira em relação ao eixo, ele também faz o que, pessoal? Cada cavalo sobe e desce, não é verdade? Né? Então tem aqueles carrosséis, olha só, que o cavalinho fica subindo e descendo e ao mesmo tempo, ó, a plataforma tá o quê? Girando. Então são movimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo, tá certo? Para poder ser analisado aí, tá? Podemos também citar as esteiras rolantes que existem em alguns aeroportos e shoppings, porque a pessoa às vezes não tem paciência de ficar parado, né? Enquanto a esteira está rolando, a pessoa está andando em cima dela, tá certo? Então, ela tem por finalidade o quê? Diminuir o esforço da caminhada entre dois pontos. Então, você entra lá, você já está com uma certa velocidade. Aí, você começa a andar em cima da esteira. Então, tu tem o teu movimento mais o movimento da esteira, certo? Ou se a pessoa está andando ao contrário, pior, né, gente? Que tem o movimento da esteira para um lado e o da pessoa para o outro. São movimentos que estão acontecendo de forma simultânea, tá? Se ela anda a favor, ela vai ter a velocidade aumentada, tá certo? Porque tu vai somar com a da esteira. E se ela andar contra, ela vai ter a velocidade diminuída, tá bom? Entendido isso, pessoal? Então, a gente tem essa parte aí desses movimentos, a composição dos movimentos, certo? Eles acontecem ao mesmo tempo de forma que independente. Logo, a gente também tem a independência dessas velocidades, tá? O Galileu Galilei, ele estudou os movimentos compostos e propôs o princípio da independência dos movimentos simultâneos, tá? Que diz o quê? Que um movimento composto por outros dois ou mais que ocorram ao mesmo tempo pode
ter cada um deles analisado de forma independente dos demais, tá? Nós vamos ver como ele fez isso. Então, pelo princípio de Galileu ou da independência dos movimentos, traz este nome, pois esse princípio explica a independência dos movimentos de arrastamento e os movimentos relativos. Lembra que eu falei para vocês, né? Se tá aqui a correnteza para esse lado e você quer se movimentar para cá, tu tem um movimento de arrastamento, tá, pessoal? Porque eu não vou conseguir exatamente assim, certo? Então, a gente tem esse movimento aí de arrastamento, tá bom? E eles, deixa eu apagar aqui, apresentam a mesma duração de tempo. Porque enquanto você tenta se deslocar aqui, o rio tá para cá, ao mesmo tempo você está sendo arrastado, tá? Então não depende um dos outros, eles ocorrem todos aí ao mesmo tempo, belezinha? Ó, vamos ver aqui um exemplo. Considere aí uma canoa atravessando o rio com uma certa velocidade em um local onde há correnteza, que é aquele exemplo que eu coloquei para vocês. Ó, tá aqui o menino aqui, tá certo? Ele tá tentando aí atravessar o rio, tá? E aqui, pessoal, ó, vamos ver aqui. A canoa está sob a ação de dois movimentos. Ó, aqui a gente colocou, vamos repetir. O movimento da canoa em relação à correnteza, tá certo? Ó, tá aqui a correnteza, ok? Essa correnteza é proporcionada pela água, né, gente? Então, a correnteza aqui, que é o movimento, ó, da canoa em relação à correnteza, é proporcionado pela água por causa da velocidade, certo? Da água aqui, ok? Então, imagine, por exemplo, ó, que a velocidade da água esteja assim. Tá certo? Então, tá aí, ó, velocidade da água. Imagine que ela esteja dessa forma aqui, ok? Então, ó, a gente tem um movimento aí da canoa em relação à correnteza, que é proporcionado pela água, ok? Nós também temos, pessoal, o movimento da canoa em relação à água, tá certo? Que no caso aí é proporcionado pelo remo, tá bom? Então, tu tem da canoa em relação à correnteza, ó, deixa eu voltar aqui rapidinho, que é relacionado pela água, porque a velocidade da água, ela vai continuar ali independente se tem alguém remando ou não, tá bom? Mas como tem alguém remando, tu tem o movimento da canoa, que é em relação à água, que aí sim é proporcionado pelo remo, tá certo? Que é dado, olha só, a gente pode ver, ó, no sentido da canoa, tá daquele jeito ali, belezinha? Ok? E qual vai ser a resultante, pessoal? A resultante vai justamente resultar e indicar, certo? O que está acontecendo aqui de valor de velocidade, tá bom? Então, a velocidade resultante é o que resulta das velocidades dos movimentos que a gente acabou de analisar. Então, situações como essa, em que o objeto possui simultaneamente duas ou mais velocidades em relação a um observador, são frequentes no cotidiano, tá? A velocidade para o objeto será resultante das velocidades, como eu falei para vocês, que é que ele realmente possui. Então, ó, buscando o exemplo da nossa canoa aqui, tá certo? Vamos lá. Tu tem aí, ó, a velocidade da canoa, tá certo? Tu tem a velocidade, gente, da água e ali nós temos a velocidade resultante, tá bom? Deixa eu só apagar para mostrar para vocês. Bom, como é que faz esse resultante aí? Simples, quando a gente fez a regra do paralelogramo, lembra que a gente fez uma aula específica para isso daí? Ó, eu peguei esse vetor, que é a velocidade da canoa aqui, a gente faz na mesma direção os tracejados aqui, certo? Eu peguei aqui, ó, o vetor velocidade da água, na mesma direção a gente faz os tracejados. Ou seja, e aqui, qual é o vetor resultante? Ele sai da origem dos vetores e olha só, certo? Tá ali, né? Eu desenhei ele um pouquinho menor, tá bom? Esse é o nosso vetor resultante e, portanto, a canoa se deslocará com uma velocidade igual à soma vetorial. Professor, o que aconteceria, por exemplo, se um deles fosse zero? Aí tu ficaria só com o outro, tá bom? Entendido isso, pessoal? Ou se ele não tivesse remando, fosse zero aqui, tu ficaria só com quem? Com um deles. Mas se tu tem valor aqui e tem valor aqui, tu tem que ter o resultante. Fechadinho, beleza? Ok? Deixa eu apagar aqui. Pronto, aí, ó.
E aqui, pessoal, conhecidas duas velocidades independentes, como eu falei para vocês, podemos calcular a resultante das velocidades que o movimento possui, tá? Existem aí vários métodos e aparelhos que medem tanto a velocidade de um barco como a velocidade da correnteza, né? Até para poder usar em sistemas aí de navegação principalmente, ok? Bom, mas vamos ver o exemplo aqui, ó. Aqui já está o nosso desenho, que é aquele anterior. E vamos supor que no exemplo abaixo, o garoto remando aqui a canoa, né, remando com remo aqui, como mostrado na figura, a gente tem que a correnteza da água tivesse uma velocidade de quanto? Da água aqui, certo? Correnteza da água, opa, deixa eu pegar o marca-texto. Vem marca-texto, vem marca-texto, tá aqui, quase que o marca-texto não vem. Então aqui, ó, a velocidade da água 4 metros por segundo, e a canoa, tá certo? Deixa eu pegar aqui outra cor. E a canoa, com quanto? 3 metros por segundo. Qual seria a velocidade, pessoal, real da canoa? Que é essa aqui que tá em yellow, aqui, ó. Vamos ver? Bom, a resultante, gente, o que é resultante? Eu até falei para vocês uma vez, resultante é aquilo que resulta, tá? Falei isso na verdade mais de uma vez em algumas aulas aí, principalmente na aula da regra do paralelogramo. O resultante é aquilo que resulta. A resulta é a soma dos vetores. Ó, eu até falei para vocês, ó, quando você coloca a setinha em cima é o quê? Vetor. Como é que eu represento de maneira geral a soma de um vetor? É só você botar o vetor resultante, é o primeiro vetor, mais o segundo vetor, tá certo? Aqui, se eu for substituir, ó, o que vai acontecer? Vocês estão vendo que sumiu as setinhas? Ah, professora, por que sumiu? Isso aqui, gente, é a regra geral da resultante de vetores. A regra geral da resultante de vetores é a soma dos vetores, tá? Aqui significa o quê? Que eu estou, opa, volta aqui, que eu estou fazendo o valor escalar, que é o valor somente numérico. Essa é a regra geral. Certo? E aqui eu tenho que analisar o que está acontecendo para eu achar o valor numérico. Se a gente for analisar aqui, ó, deixa eu pegar uma cor verde. Isso aqui, ó, que é o vetorzinho azul com verde, está formando quantos graus? 90. Se está formando 90, como é que eu acho o número que eu estou querendo? Teorema de Pitágoras. Tá vendo? Ó, sumiu as setinhas e eu vou usar o Teorema de Pitágoras aí. Tá certo? Então vamos ver aqui. Vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, não é isso? 16 mais 9 vai dar 25. Passa para o outro lado como raiz. Raiz de 25, olha só quanto é que é a velocidade real da canoa, jovens. 5 metros por segundo. Fechou? Ó, vamos ver outro exemplo aqui, ó. Imagine agora alguém em um barco remando rio acima. Isto é, em sentido contrário da correnteza, tá? Então significa o quê? Que, olha só, a pessoa tá naquele sentido para lá, que é a velocidade da canoa, tá? E a correnteza tá aqui pro outro lado, ó, ok? Aqui tá mostrando o seguinte, ele tá aí, ó, em sentido contrário da correnteza, tá aqui a velocidade, né, da correnteza da água, velocidade 2 metros por segundo, tá certo? Mas com uma velocidade de 5 metros por segundo. Tá vendo, pessoal, que isso se refletiu no desenho? A velocidade da canoa tem que ser maior que a da água para ele estar conseguindo isso para lá. Então, o vetor da canoa é maior que o vetor da água, tá certo? Mas qual seria a velocidade real do barco? Bom, a gente tem aqui, ó, a correnteza tá ao contrário com 2 metros por segundo. Ele tá fazendo com remo 5, mas com que velocidade ele tá conseguindo subir? Ó, tá aí o nosso amarelinho, que é a velocidade o quê? Real. Se lembrando, se um deles fosse 0, tu apenas ficaria com o outro, mas não é 0, né? Então aqui, pessoal, lembrando qual é a regra geral? A resultante é a soma dos vetores. Agora vamos analisar. Professora, tá na mesma direção, mas está no sentido oposto. Eu quero achar o valor numérico. O que eu faço com os números? Subtrai. Então fica a velocidade da canoa menos a da água. 5 menos 2... 3 metros por segundo. Pronto, olha aí, ó. E para a gente fechar nosso último exemplo aqui, ó. Imagine ainda, então, gente, que alguém em uma canoa remando rio abaixo, isto é, no mesmo sentido da correnteza. Ficou mais fácil ainda, ó. Tá aqui
a velocidade da água 2 metros por segundo e a velocidade 5. É claro, se eu estou a favor, eu estou indo mais rápido. Por que eu estou indo mais rápido? Porque eu estou somando a velocidade, certo? Que eu já tenho. Como é que eu faço a representação vetorial? Soma de vetores. Vamos analisar o valor numérico. Professora, mesma direção e mesmo sentido. O que eu faço com os números? Somo. Somando os números aqui, então vai ficar 5 mais 2 e eu estou conseguindo ir a 7 metros por segundo certo? Ao quadrado não, 7 metros por segundo. Fechou, pessoal? Vem aqui comigo, ok? Então, conseguimos ver ali, tá? Independência do movimento, a gente viu como dá para achar a velocidade real, é só você analisar o ângulo que está sendo feito, 90 graus, Teorema de Pitágoras. Mesmo sentido e direção, soma. Sentido oposto, subtrai. Fechadinho, pessoal? E daqui a pouco eu volto com vocês. Até mais!